O Evangelho é um Evangelho em movimento. Jesus nos ensina isso. Marcos capítulo 2 nos diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo. Está prestando atenção nos detalhes. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seus corações: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O versículo 3, só para reforçar um detalhe disso: de novo saiu Jesus para junto do mar. Amém? Que Deus, o Senhor nos abençoe muito com a sua palavra. Ela é vida para nós. Amém? O Evangelho de Marcos, irmãos, foi o primeiro livro a ser escrito, tá? No Novo Testamento. É o livro mais antigo, o Evangelho de Marcos. E Marcos, ele foi escrito por um ritmo mais rápido. Se os irmãos observarem no livro de Marcos, outros evangelhos ali, outros escritores, né, outros evangelistas, tem alguns detalhes a mais. O Marcos é bem sucinto, é bem rápido nas informações, né? E o que nós observamos no livro de Marcos é sempre uma mensagem direta, né? Uma linguagem direta com um foco direto nas ações do Senhor Jesus, aquilo que ele fez, né? E Marcos é o evangelista que apresenta Cristo como servo poderoso, aquele que está sempre em movimento, sempre atuando, sempre tendo compaixão das pessoas, sempre dando atenção a alguém, sempre abençoando alguém. O Cristo do Evangelho, ele não é um espectador, né? Mas é aquele que está sempre presente, como aquele que entra na dor das pessoas, como aquele que entra na história das pessoas para transformar a história das pessoas. E você percebe que onde Jesus passava, nos seus movimentos, sempre algo acontecia. Nada em Marcos é estático, né? Jesus entra, anda, entra, volta, atravessa cidades, entra em casas, entra em corações, entra em situações, e onde Jesus entra, irmãos, algo novo vai acontecendo. E aqui ele está mais uma vez em Cafarnaum, entrou de novo em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade estratégica da Galileia. Vamos lembrar que Jesus, logo após o seu batismo, ele seguiu para a região da Galileia, onde exerceu grande parte do seu ministério. E Cafarnaum era uma cidade típica da Galileia, estratégica, era uma cidade às margens do mar da Galileia, um centro comercial, também um centro religioso, e era uma espécie de base do ministério de Jesus. Você percebe que Jesus ia para lá, para cá, ele voltava a Cafarnaum. Ele ia lá, tal, ele voltava a Cafarnaum. Era uma base ministerial de Jesus. Funcionava como uma espécie de quartel-general de Jesus, né? William Lane, ele comentou Marcos dizendo o seguinte: Cafarnaum se tornou o centro visível da revelação do reino através da pessoa e da obra
do Senhor. Onde Jesus ia se movendo, coisas grandes e tremendas e maravilhosas então iam acontecendo. A gente percebe, irmãos, no capítulo anterior, que a gente vai perceber que Marcos, capítulo 1, revela Cristo incansável, né? Com uma agenda que não era controlada pela fama, mas era controlada pela missão. Jesus não estava atrás de cliques, né? De flashes, de reconhecimento, de situações que pudessem colocá-lo, né, num pedestal, mas Jesus, ele se move em favor da missão. Diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 1, você vai perceber, depois da tentação de Jesus, ele vai para Galileia, junto ao mar da Galileia. Depois, no versículo 21 do capítulo 1 de Marcos, vai dizer que depois entraram em Cafarnaum, logo no sábado ele já estava ensinando na sinagoga, curando enfermos, a sogra de Pedro é curada, muitas outras curas ao cair do pôr do sol, trouxeram os enfermos, doentes, Jesus curava, né? E ele se levantou alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto, né? E foi por toda a Galileia pregando, aproximou-se dele aquele leproso, e ele ia sempre nesse movimento. E dentro desses movimentos de Jesus, de novo, ele vem para Cafarnaum. Então, quando a gente chega em Marcos capítulo 2, irmãos, de Jesus entrando novamente em Cafarnaum, e entrando na casa de Simão, Jesus já estava, ou já era conhecido, já era procurado, já era muito observado, inclusive pelos religiosos da época, né? Os religiosos já estavam de olho nos movimentos de Jesus, onde esse cara vai. Olha o que acontece onde ele vai, olha o que acontece com as pessoas por onde ele entra, olha o que acontece na casa das pessoas onde ele entra. Então Marcos 2 já começa dizendo que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Esse de novo aqui diz que revela a continuidade do movimento, ou seja, ele não parava, ou seja, tudo em Jesus havia uma intencionalidade, alcançar pessoas, alcançar vidas. E entra de novo em Cafarnaum, onde Cristo se move, a graça se move. E aconteceu que ele estava em casa, né? E ele, diz a Bíblia, que logo correu que ele estava em casa. Ou seja, o senso de missão também começou a se tornar tão evidente na vida das pessoas, porque as pessoas começavam a divulgar. Olha, Jesus de Nazaré, né? Ele está fazendo milagres, ele está realizando curas, ele está salvando pessoas. Olha, ele está na casa de Simão, né? Ele está em casa, correu a notícia, espalhou a notícia, e no que se espalha a notícia que ele estava em casa, começa então a fazer o quê? A chegar muita gente naquela casa, muita gente naquela casa. Ele entrou de novo, ele está em casa, Jesus transforma então, e aí há algo tão maravilhoso que eu vejo aqui, irmãos, é que ele transforma a casa, uma casa comum, em um lugar de revelação, de ensino, de milagre. Jesus não precisa de um auditório, Jesus não precisa de um templo. O senso de missão de Jesus, os seus movimentos, aponta para nós que uma casa simples, um lugar normal, se transforma agora no lugar de ensino da palavra, no lugar de salvação, de perdão de pecados, no lugar de milagres, no lugar de maravilhas, porque onde Jesus está, lugares simples podem se transformar em lugares extraordinários. O lugar onde você está, o ambiente de trabalho, a tua casa, a tua rua, a minha vida, a sua vida, onde nós passarmos, por mais comum que seja o lugar, se Jesus estiver presente, pode se transformar num lugar de coisas extraordinárias. Às vezes nós achamos que o lugar extraordinário, né, a pessoa, trazer a pessoa aqui na igreja, mas às vezes a pessoa tem tanta resistência com relação a vir a um culto, mas dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, numa conversa paralela na rua, seja onde você estiver, onde nós estivermos, ali pode se transformar num lugar
de coisas extraordinárias. Muitos afluíram para ali, que nem mesmo junto à porta havia lugar. E a Bíblia diz que Jesus passa a ensinar a palavra. Jesus transforma uma casa comum em um lugar maravilhoso. Cristo não chama pessoas para um lugar sagrado, mas santifica o lugar onde elas se encontram. As pessoas têm, de certa forma, idolatrado o lugar sagrado, né? Passam onde é um lugar sagrado, fazem um gesto para aquele sinal, como não, ali é um lugar santo, ali, se a gente for ali, Deus vai falar, ali, Deus vai falar quando nós estamos reunidos aqui, mas eu quero dizer que lugares comuns, irmãos, dentro da rotina do dia a dia, pode ser um lugar de bênção, de vitória, de milagres acontecendo. Na sua casa, a mais comum que for, dentro da normalidade da sua casa, do ambiente da sua casa, ali Deus pode fazer um milagre. Sabe por quê? Porque a graça que está em movimento, a graça de Cristo Jesus, ela sempre se desloca. Deus é poderoso para se deslocar até a sua casa, para fazer milagre, para salvar pessoas na sua casa, na minha casa. A graça, ela se movimenta dessa forma, porque ela é missionária. Há um teólogo da missão chamado David Bosch, que diz: missão não é algo que a igreja faz. Missão não é algo que a igreja faz, é algo que Deus é. Deus é missão. Jesus é missionário. É por isso que nós temos a autoridade dele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A graça de Deus em movimento, ela se desloca em toda e qualquer situação. Jesus se desloca de Cafarnaum, vai para Galileia, vai para lá, vai para cá, e quando ele se desloca mais uma vez e vem para Cafarnaum, o que se manifesta naquela casa? A graça de Deus, o amor do Senhor. A graça de Deus se manifesta se deslocando. A graça de Deus é uma graça em movimento que se torna notícia. Deus está fazendo algo, vão para lá. Muitos afluíram para lá, que nem mesmo junto à porta havia lugar, né? Não é um espetáculo aqui, irmãos, de pessoas entrando, a ponto de não ter mais espaço naquela casa, mas o que ali é presença, o que faz um lugar ficar grande não é apenas o número de pessoas, mas é a presença de Deus. Por isso eu sempre digo aqui na igreja, não há reunião na igreja pequena, se Deus está presente, se Ele está presente, é impossível que aquele lugar seja um lugar pequeno. Porque a presença de Deus é grandona, maravilhosa, faz aquele lugar ficar extraordinário, faz aquele lugar ficar grande. Ah, pastor, foi tão pouquinha gente participar do culto, tão pouquinha gente, ficaram bancos vazios. A reunião não foi pequena, porque Deus estava ali, nós louvamos ao Senhor, nós celebramos ao Senhor, nós oramos, nós ouvimos a palavra. Que você entendesse isso, dentro da sua casa, pode ser uma casa pequena, mas ela é grande por causa da presença de Deus, por causa da tua vida ali. Você pode se achar uma pessoa pequena, mas a casa é grande porque Deus trabalha através da sua vida, da minha vida. A graça em movimento se torna notícia, ela atrai pessoas. A W. Tozer escreveu dizendo: o que atrai as pessoas não é o barulho da religião, mas a realidade da presença de Deus. O que atrai as pessoas não é o barulho da religião, mas é o espetáculo da presença de Deus revelada. A graça em movimento ensina, e ela gera ao mesmo tempo fé, porque a Bíblia diz que estavam ali reunidos naquele lugar, não havia espaço para entrar nem para sair, e Jesus passou a ensinar-lhes a palavra. Onde a graça de Deus se manifesta, onde Jesus está presente, é um lugar que vai gerar ensino, vai gerar fé. A igreja não vive de milagres
ocasionais, mas de palavra constantemente anunciada. Martim Lutero que disse essas palavras constantemente. Se você abre a tua boca, se você abre a palavra, Deus é um Deus que vai ensinar, que vai abençoar. Mas a palavra precisa estar sendo ministrada. Ensinou Jesus a palavra. Alguns anos atrás, saindo da minha casa, morava numa rua um pouco complexa, devido às questões que a rua apresentava. Uma rua que sempre me deparava com algum alcoólatra, com alguma pessoa, e eu saí com a Bíblia na mão. Na época eu não carregava mochila que eu carrego, só a Bíblia mesmo, né? E aí uma pessoa verificou, observou que eu estava com a Bíblia na mão, e de longe ele me chamou. Eu também sou crente. Você também é crente? Lá na minha Bíblia, na minha casa também tem Bíblia. Lá na minha casa também a gente ouve indo da rádio. Lá na minha casa tem quadros na parede. E eu fiquei pensando, aquilo ali não é suficiente para tornar a pessoa cristã. A suficiência para tornar uma pessoa cristã é onde a palavra de Deus está sendo ensinada, buscada, ensinada. E a Bíblia diz que Jesus ensinou a palavra, porque antes da cura, antes do milagre, precisa haver um ensino, e a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ô meu irmão, está faltando fé em nós, está faltando em nós é ouvir mais Deus. Vamos ouvir mais o Senhor, vamos ouvir mais a palavra do Senhor, vamos ouvir mais de Deus na nossa vida, porque isso vai gerar fé. Às vezes vem a dúvida, às vezes vem a incredulidade, às vezes vem aquele sentimento, naquela palavrinha mágica que meu pai sempre diz, tudo que você fala para o meu pai, ele fala assim, será? A palavrinha que já se tornou um jargão entre nós, será? Às vezes o inimigo quer semear essa palavrinha no nosso coração, será? Será que vai dar certo? A fé vem pelo ouvir, e onde eu ouvir a palavra de Deus, vai gerar fé. E gerar fé, irmão, gerou fé, não apenas naquele lugar, presta atenção, gerou fé à distância, porque 4 homens, distante da casa onde estavam, pegaram um camarada que estava paralítico numa cama, e levou ele até onde Jesus estava, porque aonde a palavra de Deus é anunciada, ela vai gerar fé, ela vai gerar fé. Eu não quero, eu chamo os irmãos a vivermos isso com o Senhor. Eu não quero, meus irmãos, que as nossas pregações de domingo, aquilo que nós pregamos e aquilo que você ouve domingo, seja apenas um discurso aqui, que nós aprendemos, que nós ouvimos alguma palavra, mas que isso entre no meu coração, no seu coração, como um fogo abrasador, que fala assim, está gerando fé na minha vida, está gerando fé na minha vida, está gerando fé na minha vida, porque a fé vai gerar coisas grandes e coisas extraordinárias. Essa é a graça em movimento, que ela ensina, que ela gera fé. A graça em movimento, ela gera transformação, ela perdoa, ela liberta o ser humano, irmãos. Aí levaram aquele rapaz, chegaram com ele diante de Jesus, e Jesus, olhando para ele, fitando os olhos nos ombros, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. A maior paralisia aqui era a espiritual que ele está vivendo, porque Jesus vai dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. Onde a graça de Deus está, onde ela está movimentando, vai ser um lugar de perdão, vai ser um lugar de cura, vai ser um lugar de restauração, vai ser um lugar de mudança, um lugar de vida. Agostinho declara, de que adianta andar com os pés se o coração permanecer preso. Jesus queria primeiro libertar aquele rapaz, perdoar os seus pecados. Se aqui é um ambiente de fé, se a minha casa for um ambiente de fé, se a sua casa for um ambiente de fé, não vai haver espaço para angústia, para depressão, para vícios, para pecados, para prisões, para situações que neutralizam a sua vida. Deus vai libertar a minha casa e a sua casa. Deus vai fazer coisa grande, Deus vai fazer coisa maravilhosa, porque Ele tem o poder para perdoar pecados, para quebrar as cadeias, os cativos, a graça que liberta o cativo. A graça de Deus em movimento é uma graça perdoadora, libertadora, mesmo que ela enfrente resistências, ela liberta. E é tão tremendo olhar para esse texto que
Jesus está ali perdoando o pecado de um jovem, mas os religiosos da época se sentem incomodados, né? A graça, ela incomoda o legalismo. A graça, ela incomoda o legalismo. A graça de Deus sempre escandaliza o orgulho religioso. Karl Barth disse isso, sempre escandaliza o orgulho, né, religioso. E aí eles perguntam para Jesus: quem é este? Né? Quem é este que diz que perdoa o pecado? Por que falas deste modo? Alguns que estavam sentados ali, escribas, né, razoavam em seus corações, o famoso cochicho, né? Fala para lá, fala para cá, troca ideia. O Papa, quem que é? Quem que tá? Quem que ele pensa que é? Quem que ele pensa que é? Razoável em seus corações, né? Pensando, quem é este para perdoar pecados? Isto é uma blasfêmia, porque fala ele deste modo. Porque ninguém pode perdoar pecados senão um que é Deus. Senão um que é Deus. A graça de Deus, ela incomoda, porque a graça de Deus, ela enfrenta a resistência do legalismo. Do legalismo. Quando o inimigo se levantar achando que não pode ser liberto, esse rapaz não pode ser perdoar pecados, porque você não tem autoridade para fazer. Ô meu irmão, Jesus não pede licença, ele tem autoridade. Ele vai dizer mais à frente: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Crê mais nessa graça. Acredite mais nessa graça. Acredite mais nesse Cristo. Viva uma fé mais intensa com esse Cristo. Porque a graça em movimento, ela vai transformar. Ela vai gerar um milagre. E ela vai operar um milagre. E ela vai transformar. Os milagres de Jesus não são exibições de poder, mas sinais de um reino. Jesus não curou ele, disse: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse o paralítico: toma o teu leito, levanta e anda. Jesus não fez isso para poder provar o seu poder. Ele não fez isso para provar alguma coisa para as pessoas, porque não precisava de provar nada. O que Jesus fez, na verdade, foi manifestação do reino de Deus. Curas, milagres, salvação, libertação, é manifestação do reino de Deus. Todas as vezes que você vê uma pessoa sendo liberta, curada, restaurada, uma pessoa que estava caída sendo levantada, é o reino de Deus se manifestando, é o poder do Senhor se manifestando ali. E Jesus não faz isso para se exibir, para tentar provar para os fariseus, para os judeus, os escribas, para aqueles que estavam questionando que ele tinha poder. Ele fez por graça, por amor, porque isso é característica peculiar do reino de Deus. A graça em movimento transforma a vida daquele rapaz foi transformado. Onde a graça atua, a vida jamais permanece a mesma. A vida jamais permanece a mesma. A vida jamais permanece a mesma. Se a minha vida e a sua vida continua a mesma coisa, é porque a graça não chegou ainda, é porque o evangelho ainda não entrou ainda. Vivemos um tempo, irmãos, em que nós percebemos muitas pessoas entrando para o evangelho, mas mais do que entrar para o evangelho, esse evangelho precisa entrar no coração do homem, porque quando o evangelho entra no coração do homem, transformações profundas acontecem. É impossível alguém conhecer Jesus e continuar na mesma tristeza, na mesma angústia, no mesmo marasmo, no mesmo desânimo, na mesma apatia, na mesma incredulidade, na mesma mentira, nas mesmas coisas. E ele tomando o leito, diz a Bíblia, levantou-se no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirar e dar a glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Glória a Deus. John Wesley disse: onde a graça de Deus atua verdadeiramente, a vida jamais permanece a mesma. Eu quero pensar com os irmãos e voltar lá em cima nesse texto. Todos deram glória a Deus, todos viram um milagre acontecendo, porque a graça estava em movimento. Mas há um último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Hoje Jesus não está aqui presente fisicamente. Ali a graça estava em movimento,
Fisicamente, Jesus estava ali. Mas sabe como é que a graça de Deus se manifesta? Como é que ela se movimenta hoje? Através da igreja. E eu queria voltar lá atrás, irmãos, com os irmãos. Versículo 3, que nos mostra algo muito prático, que diz que alguns foram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que eu queria, esse último ponto da mensagem, pensar com os amados. Nós estamos falando sobre a igreja em movimento, né? A graça em movimento. Nós não temos mais a presença de Jesus física para entrar lá na casa da Tati, para entrar na casa do Adriano, lá na casa da Sandra, do João, na minha casa, fisicamente, Jesus entrando, se hospedando ali, as pessoas entrando ali. Não. Como é que essa graça, então, em movimento se manifesta? Ela se manifesta através da igreja. A graça está em Jesus, mas o paralítico chega até ele porque alguém o carrega. A graça está em Jesus, mas o paralítico chega até ele porque alguém o carrega. Alguém escreveu dizendo: somos chamados não apenas a seguir Jesus, mas a carregar uns aos outros até ele. Eu vejo nesse texto aqui, irmãos, 2 grupos de pessoas que existem hoje. Primeiro, existe os que precisam ser carregados. Os que precisam ser carregados. Aquele paralítico estava distante. E ele era um paralítico. Ele não tinha condições. Ele precisava de ser carregado. Ele precisava de ser apresentado a Jesus. Hoje nós vivemos o tempo, existe esse grupo, como Eugênio Petrus disse, o discipulado cristão é sempre comunitário, né? A igreja precisa ter essa visão, porque sempre vai existir aqueles que precisam ser carregados, precisam ser levados. Você tem que dar graças a Deus, irmão, todo dia, porque Jesus te libertou. Todo dia, né? Jesus, o Senhor me libertou. Porque o que tem de gente aí, às vezes até tentando, né, gente, se libertar, não consegue. Gente escravizada, sabe? Gente pelos cantos, sofrendo, paralíticas. São o grupo daqueles que precisam ser carregados, como Timothy Keller diz o seguinte: o evangelho cria uma comunidade onde fraqueza não é rejeitada, mas ela deve ser acolhida. Ele estava lá, ele precisava ser acolhido, alguém precisava levá-lo, porque sempre vai existir o grupo daqueles que precisam ser carregados. Eu vou dizer mais, às vezes até dentro da igreja, da comunidade, nós precisamos ter a sensibilidade para perceber que sempre vai ter algum irmão que a gente precisa carregar ele um pouco mais, precisa ajudá-lo um pouco mais, ele tem necessidade. Mas na igreja não existe apenas o grupo dos que precisam ser carregados, precisa haver o grupo daqueles que carregam. Aqueles que carregam. 4 homens tomaram a cama daquele rapaz. Porque o discipulado é sempre comunitário. Vamos levá-lo até Jesus, né? Na igreja existe para isso, ser carregado. E os que carregam, os papéis não são fixos na igreja, a igreja só é igreja quando existe uns para os outros. Nós só somos igreja se nós formos uns para os outros, aqui dentro e lá fora, senão a gente perde a essência, o sentido de ser de igreja.
Igreja não é um lugar apenas onde eu me reúno, canto as músicas com os meus irmãos, oro com os meus irmãos. Não, a igreja é um lugar onde nós precisamos ter sempre a visão, alguém precisando ser carregado. Talvez você nunca teve uma percepção, mas às vezes há certos momentos que o presbítero precisa ser carregado, que o pastor precisa ser carregado, que a irmã precisa ser carregada. E às vezes a gente acha, não, é o que está na frente. Às vezes não, irmão. Existem situações que tentam nos paralisar, existem situações que tentam nos manter, né, presos a uma cama. E nós precisamos ter essa sensibilidade de sermos usados pelo Senhor. E eles têm, assim, uma visão tão grande da graça em movimento, porque Jesus não viu fé no paralítico. Jesus viu fé em quem estava levando o paralítico. É isso que o texto diz? Vendo-lhes, no plural, vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico. Eu pergunto, será que Jesus está tendo fé em nós o suficiente para levar o evangelho na rua, na vizinhança? Será que Jesus está vendo em nós fé o suficiente para carregarmos aqueles que precisam ser carregados? Ou Jesus está vendo só em nós egoísmo, pensamos em nós, apenas em nós? Ou será que Ele pode olhar para nós, às vezes, ver a fé em nós e dizer, eu vou salvar o fulano, porque eu tenho visto a fé dessa pessoa, como ele carrega, como ele está empenhado. Hernandes Dias Lopes diz que a fé verdadeira, ela não para diante de um obstáculo, ela encontra caminhos. Então eles vão, grupo dos que carregam, vão carregando, 4 homens, chega lá, baita de um obstáculo. Quem consegue entrar naquela casa? Pior do que uma lata de sardinha, todo mundo imprensado ali. A Bíblia diz que não havia lugar, nem mesmo junto à porta, havia lugares. Obstáculo grandão, desafio enorme. Mas quando a graça está se movendo na vida da igreja, nós não vamos olhar para os desafios, nós não vamos olhar para os obstáculos. O objetivo vai ser levar até o milagre. O objetivo vai ser vencer o obstáculo. Sobe no telhado, arreda as telhas, arruma um jeito de descer o paralítico. Onde está Jesus? Eu acho que Jesus olhou para cima, vocês concordam? Eu não acho que os 4 desceram, não. Eles devem ter descido por uma corda, né? Eu acho que Jesus olhou para cima assim, viu os caras lá em cima, curvados, descendo o carro. Jesus vendo-lhes a fé. Acho que Jesus olhou para cima. Vendo-lhes a fé. Aí agora ele vira para o paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Você imaginou isso, irmãos? Jesus olhar para a minha fé, e olhar para a sua fé, e dizer ao esposo, e dizer à esposa, e dizer ao filho, e dizer ao parente, e dizer ao vizinho, os teus pecados estão perdoados. Uma igreja em movimento é a fé, é a graça em movimento, que vence qualquer obstáculo para poder alcançar a graça maravilhosa do Senhor. Eu acho interessante que o objetivo desses 4 aqui, irmãos, não era carregar o paralítico para sempre. Não era para sempre. O objetivo deles é carregá-lo para levá-lo a quem? A Jesus. Levá-lo a Jesus. Para levá-lo até o Senhor Jesus. Porque o milagre de Deus, ele devolve a autonomia. O rapaz volta para casa carregando o seu próprio leito. Carregando o seu próprio leito. Isso é a graça que faz. A graça não anula a responsabilidade, mas ela torna possível. E eu deixei essa última parte para a gente pensar sobre isso. Existe hoje 2 grupos. O grupo daqueles que precisam ser carregados. Eu vou dizer, Laura, Carolina, Sebastião, às vezes as pessoas que precisam ser carregadas estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Às vezes elas não estão distantes. Existem pessoas que precisam ser carregadas por nós que estão lá na África, que nós deveríamos orar para os missionários, ajudá-los. Mas existem pessoas que precisam ser carregadas, que estão próximo de nós,
no nosso convívio diário. Pessoas com dores silenciosas, pessoas que não falam, que não expressam, mas com corações doloridos, corações oprimidos, cativos do inimigo, pessoas que precisam ser carregadas. O apóstolo Paulo viveu tanto isso, de carregar as pessoas. Ele chegou a dizer que ele sentia uma espécie de dor de parto, até ver Cristo sendo formado no coração das pessoas. Ele carregava as pessoas, estava disposto a caminhar com as pessoas. Às vezes estamos tão preocupados a carregar as nossas coisas, a dar conta das nossas coisas, e nos esquecemos que há pessoas tão próximas de nós que estão precisando ser carregadas. Às vezes um simples abraço seu já vai ser suficiente. Um abraço dizendo, estou aqui, estou orando com você, por você. Isso é ser igreja, gente. E se nós queremos ser igreja que cresce aqui em Leopoldina, precisamos ser essa igreja que carrega as pessoas, que busca as pessoas. Às vezes até numa pessoa que a gente convida. A gente convida aleatoriamente uma pessoa, participa do culto da igreja. Às vezes você nem imagina o lugar que a pessoa mora direito. Sovaco de cobra danada, lugar difícil, não tem ônibus direito, não tem dinheiro. Às vezes para nós é fácil, nossa, convidei, nem veio. Mas às vezes a gente não procurou saber, carregar aquela pessoa, de lá vou te buscar, vou vir com você, vou estar na igreja te esperando, né? E se eu carregar, e dizer, eu quero ver essa pessoa salva. Eles pensaram, se nós colocarmos esse rapaz paralítico onde Jesus está, Jesus vai curá-lo. Essa responsabilidade de carregar as pessoas, Jesus não vai colocá-las nos ombros de ninguém, a não ser da igreja, a não ser nos nossos próprios ombros. Somos nós os responsáveis por carregar as pessoas, porque há pessoas que precisam ser carregadas, mas precisa haver pessoas que estejam dispostas a carregá-las também, em nome de Jesus. A igreja, ela existe por missão, assim como o fogo existe para queimar. Assim é a igreja, ela existe para missão. Essa é a missão da igreja. Você colocou fogo, o fogo, a missão dele é queimar, não tem outra função, queimar. Qual a função do fogo? Queimar. Qual a missão da igreja? Levar o evangelho, carregar aos pés de Jesus aqueles que precisam. E Deus continua usando uma igreja em movimento. A minha pergunta final é essa: que tipo de pessoa eu sou na igreja? Alguém que está precisando ser carregado? Alguém que está disposto para carregar outro e levar aos pés do Senhor Jesus? O final desse acontecimento foi extraordinário. Foi extraordinário. Jesus frustrou os desígnios dos inimigos e no final o rapaz se levantou, tomou seu leite, saiu à vista de todo, a ponto de darem glória a Deus e dizerem, jamais vimos coisa assim. Testemunho. O testemunho. Sabe o que está faltando em nossas igrejas? Testemunho. De milagres, de vidas transformadas. Está faltando na nossa igreja ver pessoas chegando aqui, a gente trazendo as pessoas se convertendo, se batizando, milagres, coisas extraordinárias acontecerem. Irmãos, o mundo não precisa de um espetáculo da igreja.
O mundo não precisa de um espetáculo da igreja, porque o mundo já oferece um espetáculo para as pessoas. O mundo precisa da graça de Deus, que olha para a pessoa e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquilo que te prendia, aquilo que te escravizava, não vai te escravizar mais. O que as pessoas precisam ouvir é: toma o teu leito, vai para a tua casa. Saia dessa condição. E mais uma vez eu digo para os irmãos, graças a Deus, porque eu conheci o Senhor e você conheceu o Senhor. Será que todos já conheceram?